Está no ar mais um episódio de Quarta Parede, o programa oficial do Porto Alegre em Cena, onde a gente conversa com realizadores, atores, diretores, produtores, todo mundo que participa das montagens, dos espetáculos, das performances. Aliás, confira a programação do festival esse ano, está incrível. Não só Porto Alegre em Cena, também o Porto Alegre em Ceninha. Tem bastante coisa legal, e bastante coisa de graça, e bastante coisa na rua, e bastante coisa em teatro, e bastante coisa em vários lugares interessantíssimos de Porto Alegre, que a gente tem a oportunidade de conhecer também através desse festival. Montagens tradicionais, montagens mais tecnológicas. A gente vai conversar com o Alexandre Dil, de Um Fascista no Divã, com uma premissa interessantíssima, uma montagem bastante política. Alexandre, conta pra gente, que peça é essa? O que é Um Fascista no Divã? Bom, primeiro que eu acho que a gente não vai encontrar no espetáculo um fascista sentado no divã, muito menos deitado num divã. É difícil, né? Até porque essa imagem seria uma imagem bem distópica, né? De encontrar algum fascista que procure ajuda psicológica, né? O espetáculo ele estreou em outubro do ano passado, entre o primeiro turno e o segundo turno das eleições. Que time. A Márcia Tiburi nos liberou o texto e a gente embarcou numa viagem nesse texto que basicamente era devorar ele, mas não encenar ele ipsis literis como a Márcia e o outro autor propõem, né? Então a gente chamou um dramaturgo, que é o dramaturgo do Grupo Jogo, que é o Gabriel Pontes, e montamos uma equipe com a Sofia Ferreira, da Reina Produções, o Ian Ramil, que é trilheiro, cantor, compositor, Grammy Latino. A gente juntou uma equipe muito boa para embarcar nessa adaptação desse texto, né? Na verdade, não é uma adaptação, é uma inspiração, né? O texto ele serve como base, como disparador criativo para a gente, e aí ocupamos o mesmo nome, né, do título por conta das liberações dos direitos autorais. Mas a gente acabou mesclando outros textos da Márcia Tiburi, como derrotar um tecnomacho nazi fascista, como conversar com um fascista, que eu acho que essa do como conversar com um fascista já é uma premissa bem interessante para montar um espetáculo, né? E todos esses livros, eles nos geraram muitas perguntas e poucas respostas. Porque quando a gente foi ler o livro, a gente pensou, não, como conversar com um fascista? Eu vou descobrir nesse livro, né? É um guia. É um guia. Na verdade, a Márcia não diz pra gente como conversar com um fascista, né? Muito pelo contrário, ela coloca pra gente essa questão. E então a gente foi buscar dentro de todos os livros da Márcia que falam sobre o fascismo. E fomos atrás de uma teoria do Theodor Adorno que chama Escala F, que ela é um teste que mede comportamentos humanos até chegar num local fascista. Um fascistômetro. Isso, um fascistômetro, tipo isso. E aí, então, a gente descobriu que o que a gente queria fazer mesmo era, como tem um capítulo de um livro do Antoine Artaud que diz que a gente deve destruir, devorar os clássicos, né? E foi basicamente o que a gente fez, né? Essa é a primeira encenação de Um Fascista no Divã no Brasil. Agora está acontecendo outra, nesses próximos meses acontece mais uma montagem em São Paulo, e depois sai um filme também. Então a Márcia liberou os direitos autorais meio que simultaneamente para vários grupos, e a gente chegou nesse resultado que, como tu já disseste, é totalmente tecnológico. Pois eu ia te perguntar, para pedir que falasse um pouco sobre essa montagem, sobre esse palco, né? É um palco diferente do que de outras coisas que a gente vê aqui no Porto Alegre em Cena. É um palco diferente porque a gente usa a tecnologia para nos auxiliar a contar essa história, né? A gente vem de uma trajetória de projetos digitais e projetos com vídeo e com audiovisual e com artes cênicas misturada com a dança, teatro. Então, nosso grupo ele é super híbrido nesse sentido, e essa montagem não poderia deixar de ser também, né? Mas essa montagem ela vai um pouco mais a fundo dentro da performatividade dentro do teatro, que é basicamente colocar um ator contracenando consigo mesmo, só que em vídeo e em tamanho real. Então, mapeamento de vídeo traz esse ator para dentro da cena e ele precisa atuar dentro desse tempo de perguntas e respostas, né, nas consultas com o fascista. Pois essas janelas que se criam, ele entra num roteiro que, imagino eu, deva ser absurdamente cronometrado. Totalmente cronometrado. Todas as consultas
são cronometradas, dá o play no vídeo e ele tem que seguir contracenando consigo mesmo. Até tem uma curiosidade interessante que as pessoas dizem que por que vocês não acreditaram o ator do vídeo? E é o mesmo ator. Então, muitas vezes as pessoas se confundem, porque realmente é para a gente criar essa confusão performática, esse dispositivo performativo, é justamente para confundir o público o que é real e o que é ficcional. Né? Então, tem toda essa brincadeira do que é real dentro de um comportamento fascista e o que é ficcional levado para a cena, para também, eu não diria brincar, eu diria provocar o público, para que o público também, na sua vida real, na sua vida cotidiana, consiga identificar esse problema social que é a ascensão da extrema-direita e o fascismo dentro das suas ações cotidianas, né? Então, o que é real e o que é ficcional, né? A gente tem hoje um mundo de fake news e de falsas informações nas redes, na internet, e eu acho que esse espetáculo ajuda a gente a entender também como é que esse lugar... a que ponto chegamos nesse lugar e por que estamos nesse lugar também. Então, uma reflexão que traz essa brincadeira da realidade da ficção no teatro já é uma recorrência nos meus trabalhos como diretor, mas agora no Fascista no Divã é super aprofundado dentro da performatividade mesmo. Quem é que deveria assistir? Eu acho que todos os fascistas deveriam assistir, mas eles não vão se identificar em ir ao teatro, assim como eles também não vão se identificar em ir para uma terapia, né? Eu acredito que é um espetáculo para família. Ele é um espetáculo para aquelas pessoas que se identificam com uma projeção de mundo melhor e precisam entender por que a gente chegou nesse ponto. Porque muitas vezes a gente não sabe por que chegou nesse ponto e de onde veio isso tudo, né? Na verdade, a gente tem esses registros históricos publicamente muito recentes, né? Mas é um lugar que vem de muito tempo e que eu sou historiador também, então busquei esse lugar para entender por que a gente chegou nesse ponto histórico e não sabe muito bem por quê. Tu concorda com aquela frase, povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la? Ah, com certeza. Eu acho tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Walter Benjamin. E ele tem uma imagem, um desenho que se chama O Anjo da História. E esse desenho que ele faz dá origem a várias teorias sobre a história, né? E uma delas é a do Holocausto também, né? Então esse anjo ele está caminhando para frente, mas a cabeça dele está voltada para trás, né? Então ele caminha para frente, mas olhando sempre para o passado, para que a gente não repita novamente os mesmos erros, né? Então eu acredito que o espetáculo ele traz essa imagem metafórica de um contragolpe cultural contra o fascismo, né? E por que um fascista procuraria um divã? Dá pra falar, não? Ou tem que assistir a peça pra descobrir? Eu acho que um pequeno spoiler eu posso dar. Tá, beleza. Tá? Eu acho que toda pessoa, todo ser humano que é violento e procura ajuda, ele quer mudar. Mas acho que um fascista talvez não queira mudar. Talvez ele justifique isso para que ele possa justificar os seus atos, né? Então eu acho que o fascista, no nosso caso, ele busca essa terapia para buscar uma alternativa de fuga e de justificativa para os seus atos. Uma boa desculpa, terapia. Uma boa desculpa. Então a gente vai descobrir que no final do espetáculo ele está ali por um propósito bem claro, bem específico. E aí eu não posso contar, porque senão eu conto o final do espetáculo. Descubra no dia 26 de março, aqui no Teatro da Santa Casa, no Centro Histórico Cultural Santa Casa. Você vai se deparar com uma obra lindíssima, de cenário lindíssimo, de inspiração magnífica e que bota para pensar, né? Provoca. É isso, dia 26 Dia 26. de março aqui no Teatro da Santa Casa. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço mais uma vez. Procure nossos outros episódios e conheça todas as produções da programação do Porto Alegre em Cena esse ano. Você está convidado para vir aqui e aos outros lugares também. Até o próximo episódio.